Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Sampaio e nesta aula nós vamos falar sobre partes do computador. Os objetivos dessa aula são apresentar as partes mais básicas do computador e dessa forma preparar vocês para alguns conceitos de programação na linguagem C. Bem, quando eu falo de parte do computador, talvez você pense em parte de um computador desktop tradicional assim, com gabinete, monitor, teclado e mouse, né? O mais básico. Hoje em dia nem é mais tão comum um computador nessa configuração. Na verdade, o computador que a gente tem mais comum hoje é um celular, mas as partes que eu vou mostrar aqui tem no celular também, certo? Eu quero falar num nível mais lógico de organização do computador. E numa organização lógica a gente tem conectado ao computador tipicamente dispositivos de entrada e de saída. Dispositivos de entrada são dispositivos que a gente usa para inserir dados no computador. Por meio desses dispositivos, os dados entram no computador. Então, o ponto de referência é o computador, é a parte mais central do computador, na verdade. Então, um dispositivo de entrada, os dados vão entrar no computador. Um dispositivo de saída, os dados vão sair do computador para o tal dispositivo. Então, esse dispositivo aqui recebe o nome de dispositivo de saída. Alguns dispositivos são de entrada e saída ao mesmo tempo. No smartphone, por exemplo, a tela do smartphone ela é saída. Os dados que estão lá dentro do processador e dos dispositivos internos que a gente vai ver já, eles são apresentados para fora, na tela. Mas ao mesmo tempo a tela também eu posso tocar nela e dessa forma passar a informação que entra novamente para o dispositivo, para o celular. E esse termo entrada e saída, seja para se referir às duas coisas juntas ou para uma ou outra, às vezes é abreviado como ES, se for português, entrada saída, ou IO, que a gente pronuncia geralmente I/O, porque é um termo em inglês para Input Output. Exemplos de dispositivos de entrada são esses aqui. Um joystick, quando você mexe nele, a informação de qual botão você apertou entra no computador. O microfone você fala e o som gravado entra no computador também. O teclado é o dispositivo de entrada assim, mais comum, mais básico. A gente digita teclas e essas informações de quais teclas foram pressionadas entram no computador. Também webcam, scanner, mouse são dispositivos de entrada. Dispositivo de saída. Os dados saem do computador e vêm para o dispositivo. Por exemplo, dispositivos que tocam som. Aqui a parte do fone de ouvido é saída. Sai do computador o som e vem para o exterior aqui, para os nossos ouvidos no caso. Pode ser também uma caixinha de som. A tela, o monitor também é um dispositivo de saída, como eu falei já no exemplo do smartphone. O monitor do computador, ele não é assim, muita gente confunde com o próprio computador, né? O monitor, mas o monitor é só um dispositivo de saída. Data show, impressora também é dispositivo de saída, certo? Então, além de dispositivo de entrada e dispositivo de saída, a gente tem a parte mais central ali do computador. Tipicamente naquela figura que eu mostrei, ela tá dentro, tudo está dentro do gabinete, isso que eu vou falar agora. E às vezes se fala daquela parte toda como sendo CPU, mas não é o termo mais correto, certo? O nome CPU ou processador é especificamente para o processador. Ele é considerado o cérebro do computador como um todo. Então, essa analogia é limitada porque ele não é um cérebro que pensa, na verdade ele só faz obedecer às instruções que são dadas em código de máquina. Eu já falei um pouco disso na primeira semana. E ele também precisa atuar para acontecer entrada e saída. Aliás, ele também interage com as memórias que a gente vai ver a seguir.
é a memória principal, ou memória RAM. É uma memória de alta velocidade, mas ela é volátil, quer dizer que os dados se apagam quando o computador é desligado. E ela é usada da seguinte forma: o programa, que são a sequência de instruções em código de máquina, precisa ser carregado nela para poder esse programa ser executado pelo processador. Os dados que vão ser processados também precisam passar por ela. Então, o processador vai poder realizar processamento em dados que estão na memória, nesta memória especificamente, a memória principal, a memória RAM. A memória secundária, ou dispositivo de armazenamento, é uma memória mais lenta do que a memória principal. E a grande utilidade dela é para guardar dados por longos períodos. Geralmente os dados são apresentados para a gente como organizados em formato de arquivos e pastas. Então, se você vir uma memória que tem coisas com arquivos e pastas, aquela organização que muitos de vocês conhecem, talvez todos, então isso tipicamente é um dispositivo de memória secundária, é um dispositivo de armazenamento. Ele tipicamente é operado pelo processador como se fosse um dispositivo de entrada e saída, as duas coisas, certo? Mas existe um relacionamento especial do processador com a memória principal, por isso que ela tem o nome de memória principal. E essa memória secundária funciona meio como um dispositivo de entrada e saída, com um papel mais diferenciado, né? Por servir de armazenamento, isso é muito importante na prática. Agora, para eu ilustrar a diferença entre memória principal e secundária, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Se você tem uma empresa, não precisa ser uma grande empresa, uma mega empresa, mas uma pequena empresa como uma loja, e você mesmo quer fazer o cálculo do lucro, ou talvez do imposto que tem que ser pago pela empresa, e você quer calcular você mesmo, sem calculadora, sem computador para auxiliar. Você vai calcular com lápis ou caneta e papel. E você está sentado numa mesa com os papéis que precisa. Então, um desses papéis é uma folha de instruções explicando como calcular o lucro da empresa. E está bem explicadinho, você consegue, seguindo aquelas instruções, fazer você mesmo. E tem outros papéis diversos para você escrever à vontade e fazer as contas que precisa fazer. Mas tem alguns dados da sua empresa, dados de despesa e de receita, quer dizer, o que você gastou e o que você recebeu na empresa, que estão guardados em um arquivo, em gavetas, como esse aí da imagem. Então, eventualmente, você vai precisar se levantar da sua mesa e buscar lá os dados, digamos, quanto foi que eu recebi, qual foi minha receita no mês de janeiro, aí você vai lá e pega, depois você vai, qual foi minha receita, minha despesa do mês de fevereiro, então você se levanta da mesa, vai lá e pega. Então, nessa analogia, o que é a memória principal e o que é a memória secundária e o que é a CPU. A CPU é você que está fazendo as contas. Por sinal, você está seguindo instruções que foram escritas lá numa folhinha também que está na mesa. Essa folhinha com as instruções seria o equivalente ao programa. É um programa de computador. Ele tem as instruções que a CPU vai seguir. A CPU é você nessa ilustração. E a memória principal seria a mesa mais os papéis. É aquele ambiente de trabalho ali que você, vou dizer a CPU, certo? Fica operando com frequência, lendo o que está escrito ali, escrevendo. Então, é um ambiente que você usa de maneira mais imediata, certo? Para fazer as contas. A memória principal, ela no computador, ela realmente contém o programa, que seria o nosso papel de instruções na ilustração, e ela contém os dados, que são os papéis onde você escreve o que quiser lá, os cálculos que você está fazendo. E o que seria a memória secundária nessa ilustração? Seria aquelas gavetas, aquele arquivo, que você de vez em quando tem que se levantar para ir buscar alguns dados lá, porque não cabe tudo em cima da mesa, então você vai pegando aos poucos. Também é mais lento, leva mais tempo você se levantar da mesa, pegar o dado e trazer,
do que você ler um dado que já está ali na sua mesa. Então isso ilustra também a diferença de tempo e de papel entre a memória secundária e a principal. A principal é rápida e você está sempre lendo e escrevendo nela, mas não cabe tantos dados assim. Mas a secundária é lenta, mas cabe mais coisa, então você deixa o grosso da informação guardado nela, se não couber tudo na memória RAM. Quando a gente fala em memória puramente, sem falar se é principal ou secundária, geralmente se refere à memória RAM, nesta nossa disciplina, certo? Bem, qual a importância disso para a gente que está vendo a linguagem C? Um código ou um programa em C é um texto que é convertido para código de máquina. Então, ele vai fazer o quê? O que é que o código de máquina faz? Ele vai controlar a CPU. A CPU ela só faz obedecer às instruções do código de máquina. Então, quando você escreve um código de C, você está escrevendo código que controla a CPU. Isso é algo além do que Scratch permitia fazer. Ela não permitia um controle absoluto da CPU. Ela permitia fazer algumas coisas limitadas. Claro que aquilo é a CPU que vai operar para obedecer aquele código Scratch, mas você não tinha um controle muito completo da CPU. Em C você consegue controlar tudo que a CPU, ou quase tudo que a CPU faz, e isso inclui todo o restante. Você vai poder escrever e ler da memória com comandos em C, você vai poder escrever e ler de arquivos por meio de comandos da linguagem C, você vai poder controlar a entrada e saída a que você quiser, de qualquer tipo, seja teclado, seja joystick, o que você quiser. Então em C tem muito mais controle, você pode controlar de maneira mais geral o computador, certo? Então é isso que é importante vocês lembrarem. Na próxima aula a gente vê uma transição de Scratch para a linguagem C.